Quero lhes dizer, senhores deputados, que golpe sim houve quando se sonegou a revelação de que o país estava quebrado. Golpe sim houve, senhor presidente, quando se mascarou a situação fiscal do país. Pedaladas é assim: eu, presidente da República, tenho bancos para servir aos brasileiros e não a mim. Eu chego para um desses bancos, Caixa Econômica Federal, e digo: olha, 2014 é ano de eleição, pague as minhas contas. Paga a Caixa Econômica Federal. E pagou por 14 meses seguidos. E o brasileiro perguntava: como é que o senhor está das pernas aí? Eu? Estou de pé, firme, superavitário. Mentira! O Brasil já estava de joelhos. E foram através das pedaladas que ela induziu a erro milhares de eleitores que nela votaram, induzidos a erro. Isso são as pedaladas. Tinha que sacar sem fundo da Caixa Econômica Federal, como se o banco fosse deles. Tinha que sacar do Banco do Brasil para passar para a opinião pública de que estava tudo bem, obrigado. O país estava bem, a economia vai bem, a luz vai baixar, tudo vai melhorar. Até um dia depois da eleição. E aí depois da eleição é o que se viu agora. Estamos na maior recessão desde a década de 30 do século passado. Somos o país que mais desemprega em todo o mundo. São 10 milhões de brasileiros que procuram onde trabalhar para sustentar sua família. 3 milhões a mais do que há um ano. Continuaram a fazer imensos gastos públicos e tiveram que se valer de empréstimos de entidades financeiras controladas pela própria União para artificiosamente mascarar a situação falimentar da nação brasileira, do Tesouro Nacional. A situação do Brasil era muito pior do que se desconfiava. Com as manobras orçamentárias, o governo escondeu rombos bilionários e buscou adiar ajustes urgentes na economia. Mantiveram a farsa até a chegada das eleições. E nós pagamos o dobro do preço da energia o ano passado, porque não tínhamos energia no Brasil. Enquanto o seu Lula, Dona Dilma e sua quadrilha financiavam com dinheiro do povo brasileiro obras de hidrelétrica em outros países. E ainda dizem e repetem que não há crime. Pois eu quero lhes perguntar, senhores deputados, qual é o crime mais grave? Um crime de um presidente que põe no seu bolso uma determinada quantia, ou aquela presidente que, pela ganância do poder, em busca da manutenção do poder, não vê limites em destruir a economia brasileira. O argumento do governo, líder Embaçaí, é de que as manobras foram necessárias para pagar benefícios sociais. É mentiroso. Bolsa Família, por exemplo, não chegou a representar 2% das dívidas ilegais do governo com os bancos públicos. Quase metade desse crime orçamentário foi utilizado para bancar empréstimos do BNDES, realizados sem transparência e a juros baixos, mais de 21 bilhões de reais. A Venezuela foi blindada com 4 bilhões 128 milhões de reais para fazer trem urbano. Com dinheiro do BNDES, com dinheiro teu, meu irmão da grande Porto Alegre, tu que vê as bandeiras vermelhas do PT como se fosse o dono dos pobres, tu estava no abandono, porque o larápio internacional pegava a Odebrecht, botava no aviãozinho e ia ali negociar com a Venezuela para tomar propina em nome do interesse nacional. Para ti não tem dinheiro para o trem, mas para a Venezuela tem. Infelizmente, o PT e a presidente Dilma também não aprenderam com o ensinamento do grande presidente americano Abraham Lincoln. Pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo,
mas não se pode enganar a todos todo o tempo. O atual governo investiu 2,72 bilhões de reais no Porto de Cuba, no Porto Mariel. Era o dinheiro que precisava para a segurança, para ti não enterrar teu filho, que eles dizem que é o filho pobre, o filho do negro. O dinheiro que não foi para ti está no bolso de um safado larápio que foi para lá negociar com o dinheiro do banco, com o dinheiro financiado, subsidiado do orçamento, porque ele botou a propina no bolso. Aliás, ele continua: discurso para pobre, governo para rico. Passa a mão na cabeça do pobre e embarca no jatinho. Furtar um pedaço de dinheiro é muito menos do que furtar a esperança e a expectativa do futuro. É isso que aconteceu com Dilma Rousseff. Milhões de brasileiros se sentem enganados por uma presidente que prometeu o sonho e entregou o caos. O sonho que o PT vendeu nas eleições transformou-se no mais escandaloso estelionato eleitoral. Ela prometeu na campanha que ia ter dinheiro para a segurança pública, para fazer a segurança pública uma política de Estado em apoio aos Estados. Me diga quanto centavo passou. Faz parte do estelionato eleitoral. Era mentira. O governo federal não põe um centavo para que a segurança pública aconteça. Só que o Brasil, que eles governam há 14 anos, sepulta 30 mil meninos e meninas por ano mortos pela droga, pelo tráfico, pelo crime. E eles, como abutres, choram os criminosos na volta do caixão. Destruiu a economia brasileira através de gastos, de desonerações inúteis, através da corrupção e do desvio de dinheiro dos seus sequazes, levando o país a esta situação que nós estamos vivendo. As pedaladas não se constituem num mero problema de ordem contábil ou administrativa. Foi um recurso utilizado para artificiosamente, maliciosamente, conscientemente esconder da nação a situação falimentar do Tesouro Nacional. Sem meias palavras, fraudaram as contas públicas, falsificaram os balanços, destruíram a confiança dos agentes econômicos e dos investidores. A Petrobras valia 230 bilhões de reais. E nesse governo que adora coisa pública, levaram para casa quase tudo. Ela vale só 30 bilhões de reais. O PT, que havia praticado o mensalão, agora criaram um novo modelo, o chamado Petrolão. O Petrolão era um esquema de corrupção dentro da Petrobras, instituído pelo PT, no qual percentual de propina era destinado aos partidos aliados, mas como sempre, o PT com a boca grande tinha o seu maior volume. Não foi ela que autorizou a compra de Passadina, ela nem sabia de nada. Aconteceu um negocinho, roubaram alguns bilhões, mas ninguém sabia de nada. Nesses 10 anos que antecederam 2014, a presidente Dilma foi ministra de Minas e Energia, presidente do Conselho da Petrobras e presidente da República. A sua omissão foi de fato um fato a demonstrar a improbidade administrativa caracterizada naquela época. Mas nós não temos razão para que no domingo acabe essa desgraça. Claro que não. Boa é essa democracia, a democracia do discurso para pobre e governo para rico. 5 empreiteiros, diretores de empreiteiras importantes do país, foram à justiça, ao juiz Sérgio Moro e delataram. Não era qualquer delação, delações que foram acolhidas e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo o quê? Que deram dinheiro de propina para a presidente Dilma em 2010 e em 2014. Disso tudo, já se forma um consenso. Apenas com a saída de Dilma, o Brasil poderá iniciar o longo caminho de recuperação. As dificuldades são imensas, mas o fim desse governo é um passo obrigatório para o recomeço. O Palácio do Planalto virou lugar de comícios. Lá, em alguns momentos, parece a antessala de animação de um prostíbulo. Lá, tem bandeiras de bandidos adestrados desde que aplaudam o governo. Tem que pagar mãos desse jeito para receber alguns aplausos. Senão,
por livre e espontânea vontade, não vai ninguém. Neste momento que eu falo aqui, tem estradas interrompidas no país inteiro, com as bandeiras do MST. É uma quadrilha de larápios adestrados, com dinheiro público, mala cheia de dinheiro. Tenho denúncias de milhares de mortos que tem terreno da reforma agrária. E quem é que está pagando essa conta? Qual é o crime pior para o brasileiro, para o homem do seu cotidiano? É pôr a mão no bolso do tesouro e levar alguns milhares de reais? Ou destruir a economia brasileira e a capacidade de produção de vida digna, de ter o seu salário equilibrado e mantido? Não. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: os salários foram sendo reduzidos pela inflação ou perderam-se os salários através do desemprego. São 10 milhões de brasileiros desempregados. E isso tem relação direta com as pedaladas. O país está economicamente num caos. São 10 milhões de desempregados. São milhares de estudantes sem o FIES. É um SUS combalido, porque dinheiro da saúde foi para o bolso dos bandidos que rodeiam o seu governo. Presidente Dilma, quais as consequências? Vossa Excelência locupletou-se das esperanças dos brasileiros, locupletou-se dos sonhos dos jovens, e é por essa razão que, com muito orgulho, eu voto pelo seu afastamento e pelo seu impeachment no próximo domingo. Muito obrigado, senhor. O momento é de coragem, o momento é de estar do lado certo. É hora de votar sim, senhoras e senhores, é hora do impeachment. Meus amigos, fora Dilma, fora PT, meu país quer respirar liberdade, meu país quer democracia de verdade, não quer o cinismo, o achaque, em hipótese alguma. Presidente, a questão de... E tiveram que se valer de empréstimos de entidades financeiras controladas pela própria União para artificiosamente mascarar a situação falimentar da nação brasileira, do Tesouro Nacional. A situação do Brasil era muito pior do que se desconfiava. Com as manobras orçamentárias, o governo escondeu rombos bilionários e buscou adiar ajustes urgentes na economia. Mantiveram a farsa até a chegada das eleições. E nós pagamos o dobro do preço da energia o ano passado, porque não tínhamos energia no Brasil. Enquanto o seu Lula, Dona Dilma e sua quadrilha financiavam com dinheiro do povo brasileiro obras de hidrelétrica em outros países. E ainda dizem e repetem que não há crime. Pois eu quero lhes perguntar, senhores deputados, qual é o crime mais grave? Um crime de um presidente que põe no seu bolso uma determinada quantia, ou aquela presidente que, pela ganância do poder, em busca da manutenção do poder, não vê limites em destruir a economia brasileira? O argumento do governo, líder Embaçaí, é de que as manobras foram necessárias para pagar benefícios sociais. É mentiroso. Bolsa Família, por exemplo, não chegou a representar 2% das dívidas ilegais do governo com os bancos públicos. Quase metade desse crime orçamentário foi utilizado para bancar empréstimos do BNDES, realizados sem transparência e... O Petrolão era um esquema de corrupção dentro da Petrobras, instituído pelo PT, no qual percentual de propina era destinado aos partidos aliados, mas como sempre, o PT com a boca grande tinha o seu maior volume. Não foi ela que autorizou a compra de Passadinha, ela nem sabia de nada. Aconteceu um negocinho, roubaram alguns bilhões, mas ninguém sabia de nada. Nesses 10 anos que antecederam 2014, a presidente Dilma foi ministra de Minas e Energia, presidente do Conselho da Petrobras e presidente da República. A sua omissão foi, de fato, um fato a demonstrar a improbidade administrativa caracterizada naquela época. Mas nós não temos razão para que no domingo acabe essa desgraça.
Claro que não. Boa é essa democracia. A democracia do discurso para pobre e governo para rico. 5 empreiteiros, diretores de empreiteiras importantes do país, foram à justiça, ao juiz Sérgio Moro, e delataram. Não era qualquer delação. Delações que foram acolhidas e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo o quê? Que deram dinheiro de propina para a presidente Dilma em 2010 e em 2014. Disso tudo, já se forma um consenso. Apenas com a saída de Dilma, o Brasil poderá iniciar o longo caminho de recuperação. As dificuldades são imensas, mas o fim desse governo é um passo obrigatório para o recomeço. O Palácio do Planalto virou lugar de comícios. Lá, em alguns momentos, parece a antessala de animação de um prostíbulo. Lá, tem bandeiras de bandidos adestrados desde que aplaudam o governo. Tem que pagar mãos desse jeito para receber alguns apoios. Se sentem enganados por uma presidente que prometeu o sonho e entregou o caos. O sonho que o PT vendeu nas eleições transformou-se no mais escandaloso estelionato eleitoral. Ela prometeu na campanha que ia ter dinheiro para a segurança pública, para fazer a segurança pública uma política de Estado em apoio aos Estados. Me diga quanto centavo passou. Faz parte do estelionato eleitoral. Era mentira. O governo federal não põe um centavo para que a segurança pública aconteça. Só que o Brasil que eles governam há 14 anos sepulta 30 mil meninos e meninas por ano mortos pela droga, pelo tráfico, pelo crime. E eles, como abutres, choram os criminosos na volta do caixão. Destruiu a economia brasileira através de gastos, de desonerações inúteis, através da corrupção e do desvio de dinheiro dos seus sequazes, levando o país a esta situação que nós estamos vivendo. As pedaladas não se constituem num mero problema de ordem contábil ou administrativa. Foi um recurso utilizado para artificiosamente, maliciosamente, conscientemente esconder da nação a situação falimentar do Tesouro Nacional. Sem meias palavras, fraudaram as contas públicas, falsificaram os balanços, destruíram a confiança dos agentes econômicos e dos investidores. A Petrobras valia 230 bilhões de reais. E nesse governo que adora coisa pública, levaram para casa quase tudo. Ela vale só 30 bilhões de reais. O PT, que havia praticado o mensalão, agora criaram um novo modelo, o chamado Petrolão. Quero lhes dizer, senhores deputados, que golpe sim houve quando se sonegou a revelação de que o país estava quebrado. Golpe sim houve, senhor presidente, quando se mascarou a situação fiscal do país. Pedaladas é assim. Eu, presidente da República, tenho bancos para servir aos brasileiros e não a mim. Eu chego para um desses bancos, Caixa Econômica Federal, e digo: olha, 2014 é ano de eleição, pague as minhas contas. Paga a Caixa Econômica Federal. E pagou por 14 meses seguidos. E o brasileiro perguntava: como é que o senhor está das pernas aí? Eu? Estou de pé, firme, superavitário. Mentira! O Brasil já estava de joelhos. E foram através das pedaladas que ela induziu a erro milhares de eleitores que nela votaram, induzidos a erro. Isso são as pedaladas. Tinha que sacar sem fundo da Caixa Econômica Federal, como se o banco fosse deles. Tinha que sacar do Banco do Brasil para passar para a opinião pública de que estava tudo bem, obrigado. O país estava bem, a economia vai bem, a luz vai baixar, tudo vai melhorar. Até um dia depois da eleição. E aí depois da eleição é o que se viu agora. Estamos na maior recessão desde a década de 30 do século passado. Somos o país que mais desemprega em todo o mundo.
São 10 milhões de brasileiros que procuram onde trabalhar para sustentar sua família. 3 milhões a mais do que há um ano. Continuaram a fazer imensos gastos públicos a juros baixos, mais de 21 bilhões de reais. A Venezuela foi blindada com 4 bilhões 128 milhões de reais para fazer trem urbano. Com dinheiro do BNDES, com dinheiro teu, meu irmão da Grande Porto Alegre, tu que vê as bandeiras vermelhas do PT como se fosse o dono dos pobres, tu estava no abandono, porque um larápio internacional pegava a Odebrecht, botava no aviãozinho e ia ali negociar com a Venezuela para tomar propina em nome do interesse nacional. Para ti não tem dinheiro para o trem, mas para a Venezuela tem. Infelizmente, o PT e a presidente Dilma também não aprenderam com o ensinamento do grande presidente americano Abraham Lincoln. Pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. O atual governo investiu 2,72 bilhões de reais no Porto de Cuba, no Porto Mariel. Era o dinheiro que precisava para a segurança, para te não enterrar teu filho, que eles dizem que é o filho pobre, o filho do negro. O dinheiro que não foi para ti está no bolso de um safado larápio que foi para lá negociar com o dinheiro do banco, com o dinheiro financiado, subsidiado do orçamento, porque ele botou a propina no bolso. Aliás, ele continua: discurso para pobre, governo para rico. Passa a mão na cabeça do pobre e embarca no jatinho. Furtar um pedaço de dinheiro é muito menos do que furtar a esperança e a expectativa do futuro. É isso que aconteceu com Dilma Rousseff. Milhões de brasileiros